Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um estudo aqui do nosso canal. Eu estou trazendo hoje o tema igreja. Eu já falei sobre esse tema, não sei se foi no estudo 4 ou no estudo 5. Falei sobre igreja, templo, religião. E estou trazendo novamente o tema igreja por conta da dificuldade, não só minha, mas como de outras pessoas, né, na qual tenho visto, né, eu tenho percebido a dificuldade que essas pessoas estão tendo de encontrar um local para que eles possam frequentar, de encontrar uma igreja que tenha ou que siga uma doutrina correta, de estar em comunhão com outras pessoas, né, para que possam aprender o Evangelho, para que possam pregar o Evangelho e, de uma forma em geral, estar em comunhão com pessoas com o mesmo propósito. Esse projeto que eu fiz de colocar esses estudos, de fazer esses estudos e levar esse estudo para vocês, é um projeto que ele foi desenvolvido devido a essa dificuldade, tá? E aí eu venho estudando, eu monto os estudos e através da Bíblia, através de pesquisas e tento passar esse estudo, né, da maneira mais simples possível, digamos assim, e sempre com a orientação de Deus, né, orando, pedindo para que Ele me oriente, para que Ele venha me revelar o que é certo, o que é errado através do Espírito Santo, até para que eu não venha cometer nenhum tipo de erro, porque eu tenho muito temor em relação a isso, né? E por isso que eu peço a vocês que comentem caso vocês tenham uma opinião contrária, caso vocês achem que tem alguma coisa errada, porque a opinião de vocês é muito importante. Não estou pedindo para poder comentarem no vídeo por engajamento, até porque os meus vídeos, como eu já disse, eles não são monetizados, tá? Esse canal ele não é monetizado e eu não tenho intenção de vender o evangelho, tá? E aí tem muita gente que faz vídeos e pede para a pessoa lá, coloca aqui, escreva amém, coloca o teu nome que eu vou orar por você. E aí tu vê lá o pastor com 100 mil, 300 mil seguidores. Já pensou a pessoa botar o nome lá? Ele vai orar pelos 300 mil? Bom, provavelmente eu acredito que não, mas a minha finalidade aqui não é essa. Tá? Vamos voltar aqui para o tema, que é a igreja. E aí eu fiz um estudo aqui e queria passar para vocês, né? A gente vai voltar um pouquinho na história e ver como que surgiram as primeiras igrejas. A Igreja Católica, ela foi a primeira igreja a existir, tá? Ela oficialmente ela nasceu no ano de 392 depois de Cristo, em Roma, durante o Império de Constantino. E existe até os dias atuais. Por volta de 1054, devido a uma disputa de interesse político, de interesse religioso, houve uma divisão na Igreja Católica, né? Essa divisão entre Constantinopla e Roma, surge a divisão da Igreja Católica, que aí passa a ser a Igreja Católica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa. A Igreja Evangélica, ela nasce de um movimento que oficialmente aconteceu em 1517, pelo teólogo alemão Martinho Lutero, tá? Isso foi em Wittenberg, Alemanha. Pessoal, se eu estiver pronunciando aqui, peço desculpas pela minha pronúncia se estiver errada, tá? Já a Igreja Batista, eu tentei botar numa ordem aqui cronológica, tá? E ela está seguindo essa ordem. A Igreja Batista, ela já nasce no século XVII. Ela foi fundada em Londres, no Reino Unido, por Thomas Hughes, ou Hughes, que ele foi protestante e divergente à Igreja Católica. Daí nasce a Igreja Batista. Joseph Smith,
organizou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Tá? Essa outra denominação, essa outra igreja, ela nasce em 1830, em Fayette, Nova York. Em 1862, no Brasil, tá? Rio de Janeiro, o missionário Ashbel Green Simonton, através da confissão, né, de fé de 2 membros, ele declarou organizada a primeira igreja presbiteriana. Tá? A Igreja Cristã Maranata já foi fundada no ano de 1968, também no Brasil, em Vila Velha, Espírito Santo, por um grupo de 12 pessoas que frequentavam a Igreja Presbiteriana, acredito eu, por alguma desavença, por alguma discordância, né? Essas 12 pessoas formaram um grupo e criaram a Igreja Cristã Maranata. Já Testemunhos de Jeová surgiu por volta de 1870, na Pensilvânia, Estados Unidos, a partir dos ensinamentos de Charles Russell. Tá? O movimento religioso conhecido como Testemunhos de Jeová é uma religião cristã. Seus adeptos seguem a Jesus Cristo e adoram exclusivamente Jeová, como eles chamam a Deus, Jeová. A Assembleia de Deus, que também é uma denominação antiga e importante, ela surgiu em 1910. 2 suecos eles receberam uma visão ou receberam uma missão de pregar o Evangelho. Tá? Esses suecos eram Daniel Berg e Gunnar Wingren, de ir para Belém e criar lá, e lá surgiu a primeira Assembleia de Deus no Pará, né? Em Belém do Pará. Eu queria fazer uma leitura com vocês agora. Vamos pegar a Bíblia aqui, vamos estudar lá em Apocalipse, tá? A gente vai ler Apocalipse, vai ler um trechinho do Apocalipse 1, vamos ler o capítulo de Apocalipse 2 e Apocalipse 3. E eu quero fazer um comentário em cima dessa leitura. Aqui em Apocalipse 1, a gente vai ler até o versículo 3. Capítulo 1, versículo 1 ao 3. Quem quiser me acompanhar, fica à vontade, tá? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve vêm acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou seu servo João, o qual testou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quando a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Isso aqui, gente, eu li, tá, para poder ter uma introdução de Apocalipse, para a gente entender o que é a carta de Apocalipse. É uma revelação de Jesus Cristo através de um anjo que se revela a João. E aí a gente vai pular direto para o capítulo 2, tá? Capítulo 2 de Apocalipse. Carta à igreja em Efésio. Eu estou lendo o capítulo 2, vou ler o capítulo 2 e o 3, porque são as cartas que são escritas às igrejas da época, tá? E aí, no final, eu vou fazer um comentário. Carta à igreja de Efésio. Ao anjo da igreja em Efésio escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas que andam no meio dos 7 candeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos, e não são. E os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependeste e volta à prática das primeiras obras. E, se não vem a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, aos quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor,
dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, essa aqui é a primeira carta, tá? Carta à igreja em Efésio. Agora a gente vai ler a segunda carta. Carta à igreja em Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheça a tua tribulação, a tua pobreza, entre parênteses, mas tu és rico, e a blasfêmia do que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Vamos para a terceira carta. A carta à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, ao qual foi morto entre vós, onde Satanás abatia. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, ao qual ensinava a Balaque a amar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros assim, também tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina nos Nicolaitas. Portanto, arrepender-te, e se não, venha a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Vamos para... Já vimos a primeira carta, a segunda, a terceira. Vamos para a quarta carta. Carta à igreja em Tiatira. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a próstata de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, que vos darei a cada um segundo vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, tanto quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente servai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim das minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com um cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Carta à igreja de Sardes.
aqui já o capítulo 3. 1, 2, 3, 4. Lemos quatro cartas a 4 igrejas diferentes. Agora estamos lendo no capítulo 3, a 5ª carta, carta à igreja de Sardes. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as suas obras, que tens o nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tem achado íntegras as tuas obras na presença de meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e se não conheceres de modo algum em que hora virei contra ti. Se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum a hora que virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andam de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos à 6ª carta, a carta da igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste minha palavra e não negaste meu nome. Eis farei que alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei vir e prostrar-se aos seus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar no que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário de meu Deus. E daí jamais sairá. Falo-ei coluna no santuário de meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome de meu Deus, o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de meu Deus, e meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a última carta agora, a carta à igreja de Laodiceia, diz o seguinte: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te de minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não se manifeste a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os seus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo os discípulos a quanto amo. Se, pois, zeloso e arrepender-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Amém. Pessoal, o que eu quis, qual foi a finalidade de ler aqui Apocalipse, introdução, já expliquei,
para que a gente possa entender que Jesus usou um anjo para poder revelar a Paulo. E qual foi a finalidade de eu ler o capítulo 2 e 3? O capítulo 2 e 3, basicamente, são as cartas que são escritas às 7 igrejas diferentes da época. Reparem que em todas as cartas tem uma advertência, né, de Deus, tem uma advertência de Jesus Cristo sobre algo de errado que está acontecendo, né, das 7 igrejas. Então, assim, de forma reduzida, o que eu quero dizer com isso? Não existe, tá? Não existe uma igreja perfeita. Não existe uma igreja perfeita. Se você for procurar uma igreja perfeita, você não vai encontrar e você vai acabar ficando sem um lugar para você frequentar, tá? Mas você não precisa se desesperar em relação a isso. Até porque a gente vê nos dias atuais que 90% das igrejas elas estão seguindo doutrinas, seguindo dogmas, religião, que é o que eles fazem, seguem doutrinas, seguem dogmas e estão pregando nos dias atuais coisas que foram pregadas no Antigo Testamento, trazendo isso para os dias atuais como se fosse correto. Igrejas que usam simbologias, né, de candelabro, da própria arca, trazendo isso nos dias atuais como se fosse correto fazer isso. Igrejas que só pregam prosperidade, bênção, cura, né? Igrejas que idolatram seus pastores, igrejas que idolatram suas bandas gospel, enfim. Então, assim, tá muito complicado, né? Sem falar nas igrejas que praticamente apontam uma arma para a cabeça lá do fiel, usando uma analogia aqui, né? É claro que eles não fazem isso, mas praticamente fazem isso quando se trata de doar dízimos, ofertas e campanhas. Então, sim, gente, está muito complicado, tá? Encontrar um lugar para que a gente possa frequentar e que a gente possa ter comunhão com o próximo. Mas não precisem ficar desesperados, tá? A gente fez a leitura aqui do capítulo de Apocalipse. E aí, o que eu consigo entender? Hoje, basta um membro da igreja, como eu citei lá no início, a criação das igrejas evangélicas, das outras denominações, que são as denominações que são mais antigas, como a Assembleia de Deus, Igreja Presbiteriana, Igreja Maranata, enfim. O que a gente percebe é que basta um membro não estar de acordo com o que está sendo pregado na igreja, que aí ele se reúne, ou um líder de uma célula, e eu estou falando isso com base na minha experiência, na igreja que eu frequentei, aconteceu isso, de um líder de uma célula crescer de tal maneira que ele foi contra o que o pastor, a doutrina, ou o que o pastor sugeriu para que ele fizesse, e ele acabou fundando a própria igreja dele. Então basta que o membro não esteja de acordo com o que é pregado, que nasce uma nova denominação. Isso aqui no Brasil é fato e acontece, digamos que diariamente, né? Eu vejo isso como uma divisão, e aí entra aquela palavra, dividir e conquistar. Essa frase, dividir e conquistar, ou essa estratégia, no latim está escrito dividi et impera. Ela ficou famosa por ser citada pelo imperador romano Júlio César, lá 100 anos antes de Cristo, né? Antes da vinda de Cristo, entre 100 e 44. Cara, divisão, gente, nesse sentido, tá? A divisão nesse sentido de separar, né? De colocar um contra o outro, de criar espírito de brigas, ataque, confusão, acusação. Essa divisão, no meu ponto de vista,
no meu entendimento, ela é um forte indício da obra do inimigo, tá? Da obra de Satanás. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Geralmente ele faz isso dentro da nossa família. O foco é isso, né? Destruir a família, que é o pilar, né? De todo chefe de família, que é o pilar da... Me faltou a palavra aqui agora, mas eu acho que vocês conseguiram me entender, né? E ele faz isso também dentro das igrejas. Ele faz essa divisão dentro das igrejas. E aí eu quero ler com vocês, convido a vocês a me acompanharem aqui, lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12, Coríntios 12, do versículo 12 ao 31. Vou abrir minha Bíblia aqui. 12, do versículo 12 ao 31. Quem quiser ler lá do início, tá? Pode ler. Fica à vontade, não estou pegando aqui versículo solto para confundir ninguém, tá? O objetivo aqui não é esse. E se eu estiver fazendo algo errado, eu espero espero e peço a Deus, né? Que Ele venha me orientar, que Ele venha me diminuir e engrandecer o seu nome. O canal aqui, a única função, o único objetivo do canal é trazer um estudo e edificar não só a casa de vocês, como a minha casa também. É pregar o Evangelho. Vamos lá, gente. 12. O tema está escrito aqui, unidade orgânica da igreja. Tá? É o tema. Está na minha Bíblia. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser ao pé, porque sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aproveu. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem ser menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais a honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem com os membros com igual cuidado em favor um dos outros. De maneira que um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos regozijam. Gente, há uma pergunta, né? Vocês veem isso da igreja? Eu não vejo. Nessa passagem aqui que fala sobre de maneira, versículo 26. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. 27, vamos lá, vamos para 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagre, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. 29. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos os mestres?
ou operadores de milagres, têm todos dons de curar, falam todos em línguas, interpretam-nas todos, entrando, procurai com zelo os melhores dons. Em Romanos, continuando o estudo aqui na nossa Bíblia, em Romanos 16, versículo 17 ao 20, ele fala, isso eu já anotei aqui, eu vou ler para vocês, se vocês quiserem abrir a Bíblia, fica à vontade. Ele fala sobre as admoestações, tá? Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo de vossos pés a Satanás. A graça de Senhor Jesus seja convosco. Então, gente, nessas passagens, nessas leituras que eu fiz aqui agora, né, que foi a leitura de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 a 31, Romanos 17 e 20, o que eu queria comentar aqui a respeito disso, né, do meu entendimento? O que a gente vê nos dias atuais, pegando lá em Coríntios, né, pegando o versículo 26, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem, e se um deles é honrado, todos seriam honrados, a gente não vê isso acontecer, tá? A gente não vê isso acontecer na igreja. Primeira coisa que acontece, principalmente se tratando de sofrimento ou de algo errado, é a pessoa abandonar o outro. Isso acontece dentro da igreja. Abandona o outro e vamos abrir uma outra igreja. Ou então, na parte de honra, quando a gente vê um templo crescer, as coisas se multiplicarem, não sei, o tesoureiro, o presbítero, insatisfeito com aquilo, seja por estar insatisfeito voltado para o que ele ganha, ou pela forma de como o diretor ou o pastor líder daquela denominação utiliza os recursos doados pelos membros. Enfim, é a primeira coisa que a gente vê é eles abrirem e criar uma nova denominação, tá? E aí lá em Romanos 17, fala sobre isso. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles. E aí tem dois pontos de vista, né? Existem dois pontos de vista nesse versículo. Vamos supor que eu seja membro de uma igreja e acompanho o pastor X. E aí eu vejo que esse pastor X, ele comete um escândalo ou está em desacordo com a palavra. A minha primeira obrigação, né, como cristão, é chegar para o pastor e tentar conversar com ele, né, mostrar que ele está fazendo aquilo errado, né, se for reconhecido aquele erro, e aí eu entro com perdão, eu o perdoo, mas eu continuo a caminhada com ele, né, e tentando fazer o que é certo. Outro ponto de vista é quando a pessoa caminha com você, né, eu não estou falando de experiência minha, porque eu não passei por essa experiência, mas eu conheço igrejas que foram criadas a partir disso que eu estou citando, tá? Desse exemplo que eu estou citando. Determinado membro
que frequenta a igreja há 10, 15, 20 anos lá, junto com o pastor, né? Inclusive ele prega na ausência do pastor, ou quando o pastor entra de férias, né? Ou quando o pastor precisa de fazer uma viagem, ele é como se fosse o segundo pastor lá da igreja, né? E ele vê algo errado, ou simplesmente não vê algo errado, ou seja, por ambição dele querer montar a sua própria igreja, e enfim, isso acontece, gente, isso é o que está acontecendo. Aí ele pega e se separa, tá? Ele causa uma divisão, e aqui vem escrito, né? Que provocam divisões, escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendeste, afastáveis dele. Eles causam essa divisão e montam a sua igreja, né? Monta a sua igreja. E aí eles levam dezenas, centenas de pessoas junto com eles e criam sua própria igreja. Como que a gente vai seguir? A minha pergunta é a seguinte: como que a gente vai seguir um pastor? E aí eu acredito que o pastor deveria se confessar, se revelar diante esses fiéis que foram junto a ele. Qual seria o problema? Qual seria o motivo dessa divisão? Né? Porque se o cara cresceu junto, um do lado do outro, e aí lá na frente, depois de 10, 20 anos, um ano que seja, há essa divisão, né? Eles cresceram junto, há essa divisão, alguém não perdoou o outro. E a Bíblia nos ensina a fazer isso, a não perdoar, ou perdoou e mesmo assim achou melhor um seguir um caminho, um seguir o outro. Ok, tudo bem. Mas o pastor deveria falar, contar isso para as pessoas que estão seguindo a ele, o porquê que ele fez isso. E por conta desse motivo e tantos outros, nasce todo dia diversas denominações na igreja. Isso causa confusão, gente, sabe? Isso causa confusão. Vamos aqui à frente. Onde eu parei? Então, atualmente encontramos diversas denominações geradas por divisões dentro das igrejas evangélicas. Daí surge conflito, surge dúvida. Mas o que devo seguir, né? O que a pessoa deve seguir? Qual é a igreja correta? A X, a Y, a Z? Muitas das vezes, eu falei isso também no meu vídeo anterior, você vai ouvir uma determinada pessoa dizer para você: frequenta a igreja que você se sentir melhor, frequenta a igreja que você se sentir bem. Gente, isso é muito errado, tá? A gente não deve seguir ou frequentar uma igreja que a gente se sente bem, tá? Um outro ponto que eu quero falar aqui: a igreja não salva. A salvação só é encontrada através da graça, né? E sois salvos somente por Jesus Cristo. A religião menos ainda, tá? Menos ainda. Vamos lá em Tiago, ver o que diz Tiago 1, 26, 27. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Para completar aqui, Efésios 2, sobre o que eu falei anteriormente. Para completar aqui, Efésios 2, de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. 9. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Jesus Cristo para as boas obras, a quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. E aí eu pergunto a vocês em relação a essas duas passagens: Tiago 1, 26 e 27, Efésios, versículo 8 e 10. Versículo 27 de Tiago, do capítulo 1. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus Pai é esta: visitar órfãos e as viúvas nas suas atribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Vocês veem isso na igreja de vocês? Vocês membros, vocês visitam órfãos, vocês visitam viúvas, visitam, não sei, aqui a gente pode enquadrar aqui, entram em comunidades para poder tentar resgatar vidas de pessoas que estão sofrendo por dependência química.
A igreja de vocês faz algum tipo desse trabalho? Vocês fazem isso? Porque aqui está dizendo, a religião pura e sem mácula para com os nossos teus pais é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Efésios 9. Eu vou ter que ler o 8 e o 9, não tem como. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Jesus Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E o que eu entendo aqui e o que eu vejo? Eu vejo pastores, líderes de novas, recentes denominações, recentes igrejas, não vou citar aqui porque eu não quero causar polêmica, tá? Meu interesse não é esse, não é causar polêmica. Mas o que a gente vê? Nasce uma denominação, essa denominação cresce e aí eles dizem que são abençoados por Deus, e aí cresce de tal maneira que daqui a pouco eles já constroem um templo, e aí daqui a pouco ele está lá, gente, a gente está com uma missão aqui, fora o dízimo, fora a oferta, a gente está aqui com uma campanha para comprar 500 cadeiras, a gente está com uma campanha para abrir um templo novo, não sei em qual estado, vamos abrir um templo novo agora, a gente começou aqui no Rio, vamos para São Paulo, de São Paulo vamos para Espírito Santo, vamos não sei para onde, enfim. Obras da mão humana, que eles acabam se gloriando por isso, e a palavra diz que isso é errado. A palavra diz que isso é errado, que a gente não deve fazer dessa forma. Eu li aqui para vocês, tá? Eu entendo dessa forma. Em Mateus, vamos agora para Mateus 16:18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei uma igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Desculpa, gente. Mateus 18:20. Mateus 18:20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Tá? Agora vamos em Atos. Atos 17. Atos 17, versículo 24 a 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Atos capítulo 17, versículo 25. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Gente, falando de mim agora, como eu sempre faço, citando eu como exemplo, o que eu venho fazendo, e o que vem funcionando para mim. De fato, ainda eu não consegui encontrar uma igreja que eu possa frequentar. Peço a Deus todos os dias que Ele me mostre o caminho, que Ele possa me apresentar novas pessoas, sabendo que, isso é muito importante falar, que eu não vou encontrar uma igreja perfeita, mas uma igreja na qual eu possa dividir os meus conhecimentos, no qual eu possa contribuir, ajudar de alguma forma outras pessoas, e o principal é estar em comunhão com os meus irmãos. Porque eu vejo a igreja com esse objetivo, ensinar a palavra e estar em comunhão com o próximo e ajudar o próximo, e aprender o evangelho, é claro. Só que eu não estou desesperado para que isso aconteça. Eu não estou ansioso, anseio encontrar uma igreja para me frequentar. Eu não estou desesperado. Eu não estou ansioso quanto a isso. O porquê? O que me conforta? O que me conforta é a palavra viva, tá? Isso aqui me conforta. Por que diz que onde uma ou duas pessoas estiverem falando em meu nome, no caso no nome de Deus, no nome de Jesus, Ele se faz presente? Porque aqui diz
que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Eu não estou falando, isso eu já falei no vídeo anterior, tá, gente? Que fique claro. Eu não estou falando que Jesus não está dentro da igreja. Ele está sim. Lá na igreja, quando começa o culto, tem a oração, tem os louvores, tem centenas de milhares de pessoas falando em nome de Deus. Ele se faz presente. O Espírito Santo dele move, aparece, em determinadas igrejas cura. Só que a Bíblia diz que no fim dos tempos, muitos apareceriam dessa forma, né? Dizendo em nome de Jesus Cristo, se dizendo até mesmo Jesus Cristo, e curando, tá? Falando da palavra, da Bíblia, até o inimigo entende. E ele entende muito mais do que nós, tá? Pode ter certeza. Entende do início ao fim. De Gênesis a Apocalipse, ele sabe a Bíblia de cor. E ele usa isso contra a gente, né? O último vídeo que eu preguei, o vídeo anterior a esse, que o tema de Jesus Cristo não vai voltar, a gente vê um pastor pregando, afirmando que Jesus Cristo não vai voltar. E com base na Bíblia. E confunde muita gente. Então para resumir aqui, e eu já estou finalizando, então, gente, eu não estou querendo dar um conselho para vocês, mas eu vou dizer o que eu estou fazendo. Já fui em diversas igrejas, não me senti bem, porque devido ao conhecimento que eu tenho, devido ao que eu leio, aquilo que Jesus revela para mim, a igreja não vai de acordo com a palavra, né? Muitas das vezes, por ser igreja que só prega a prosperidade, que só prega cura, e para mim o evangelho não é isso. O evangelho é renúncia, o evangelho é dor, o evangelho é negar a si mesmo, tomar a sua cruz, e eu não vejo eles falando isso, eu só vejo pregando o que convém para poder deixar o templo cheio. Porque se for falar a verdade mesmo, o templo fica vazio, né? A verdade é essa. Se for pregar ali sofrimento, enfim, a igreja fica vazia, e para eles isso não convém. Quando não, outras igrejas que eu chego e tá aquele grande show gospel, parecendo uma casa de show mesmo, fumaça, jogo de luz, telão, do início ao fim, com diversas contas, Itaú, C6 Bank, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Para mim, cara, isso eu acho um absurdo também, sabe? O evangelho para mim não é isso. E aí eu vou encontrando essas dificuldades e eu prefiro fazer isso aqui. Prefiro estudar a palavra, fazer minha oração, pedir a Deus para que envie o Espírito Santo. Eu tenho um canal direto com Jesus Cristo. A igreja para mim faz muita falta. Faz muita falta para que eu possa compartilhar minhas experiências, faz muita falta para que às vezes eu possa tirar uma dúvida, faz muita falta para que eu conheça as pessoas necessitadas de ajuda, faz muita falta para que eu esteja em comunhão com pessoas com o mesmo propósito que eu, tá? Mas ainda, infelizmente, eu não encontrei um local que eu possa frequentar, e aí eu venho fazendo esses estudos, tá? E passando a gravar esses estudos e a dividir esses estudos com vocês. Então, assim, não fiquem aflitos, não fiquem desesperados. Tá lá no meu testemunho, tá, gente? Eu não sou uma pessoa que nasci no berço evangélico, pelo contrário, eu tive uma vida mundana, e uma vida mundana bem torta, tá? E eu consegui me livrar de tudo isso e viver o evangelho, entregar minha vida para Jesus Cristo sozinho, dentro da minha casa, orando, abrindo a Bíblia, me lamentando, chorando, sofrendo, trancado, depressão, entendeu? Até que Jesus Cristo me libertou. E hoje eu me sinto uma pessoa liberta. Fui batizado na igreja evangélica, aceitei Jesus Cristo como meu Salvador, isso há 20 anos atrás, porém em seguida eu me afastei, eu caí e vivi no mundo durante muito tempo, e hoje, né, a importância da igreja também em relação a isso, em você ir aceitar Jesus Cristo perante aos homens, né? Eu acredito que você possa até conseguir fazer isso sozinho dentro de casa, aceitar Jesus Cristo como seu Salvador perante a sua família, mas a importância da igreja é para que você possa ser batizado também por alguém,
e aí, enfim, a igreja sim tem sua importância. Mas hoje, infelizmente, está muito difícil, tá? Está muito difícil da gente encontrar uma igreja que tenha uma doutrina ou uma igreja que pregue o verdadeiro evangelho sem ambição, sem essa coisa de construir e crescer, sabe? Tá complicado. Mas eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir sim encontrar essa igreja. Eu tenho fé que as coisas vão melhorar, né? A gente precisa ter fé. Infelizmente, o que a gente vê hoje está tudo ao contrário do que está escrito. Há uma comercialização generalizada do evangelho e principalmente os pastores que estão em destaque na mídia hoje, eles são pastores que fazem isso, né? Que tem essa atitude de alguma forma vender o evangelho, de alguma forma acumular para eles riquezas e vocês veem eles prosperando cada vez mais. Eu não estou falando que prosperar aqui é errado, tá? Eu já falei isso no vídeo anterior. Mas que infelizmente não segue a palavra. Eu vejo que não segue a palavra. Para mim, está aqui a vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do estudo. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma aqui a edificar a casa de vocês. Que Deus os abençoe, tá? Que Deus abençoe seus projetos, que Deus abençoe sua vida. E que você, caso você não esteja satisfeito ou caso você veja algo que não esteja de acordo, que eu tenha falado aqui ou que eu tenha pregado aqui no estudo, eu peço que vocês reconsiderem em estudar com a sua própria família, né? Eu não estou fazendo isso ainda, mas eu pretendo fazer. Mas eu tenho pessoas que frequentaram a igreja durante 20, 30 anos e tiveram uma desilusão muito grande e hoje essas pessoas elas são a igreja, né? Todo dia eles se reúnem antes da janta, né? e leem a palavra e fazem oração, né? Aos finais de semana eles tiram o domingo e aí eles fazem um estudo bíblico dentro da casa deles, né? E eles são igreja. Né? Eles se reúnem e eles são igreja. Então não fique assim apavorado porque a igreja não salva, tá? Não salva. A igreja ajuda muito, é muito importante. Eu já falei aqui quais são as importâncias da igreja. Mas conversa com Deus, orem, se ajoelhem, peça a Deus que revele a verdade. É isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu ficaria muito honrado, eu ficaria muito satisfeito em poder ajudá-los. Eu vou responder sim lá no canal. Eu vou me dedicar a hora que eu não conseguir me dedicar mais, e aí eu não sei como vai ser. Deus vai me dar uma direção. Mas o objetivo do canal é esse, é trazer estudos, ajudar vocês. E lembrando sempre que esse canal ele não é monetizado, tá? Pessoal, fiquem com Deus. Mais uma vez, que Deus abençoe vocês, abençoe seus projetos, abençoe os seus familiares, né? Que o Espírito Santo possa estar com você e revelar para vocês sempre a verdade. Jesus Cristo é o caminho, é a vida e a salvação. Toda a honra e toda a glória deve ser dada a Ele, somente a Ele, tá? Forte abraço, amém e fiquem com Deus.